Bem-vindos ao Vida com História. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar de um tema que acomete, assim, vamos dizer, acho que a maioria das pessoas, principalmente quem mora nos grandes centros. A gente está cada dia mais desafiado nesse mundo, né? Então, para conversar sobre ATM, eu convidei a doutora Érica Gin. E a doutora Érica vai trazer um pouco da história dela, gente, que é muito interessante e que vai de encontro a essa especialização que ela fez. Ela é uma pessoa que está bastante levando a sério mesmo essa condição, não só dentro do consultório, como também nos outros campos de trabalho dela, nas outras áreas que ela tem prestado atenção, que são psicológicas, emocionais. Érica, muito bem-vinda ao Vida com História. Obrigada. Vamos tentar se eu vou conseguir passar a mensagem, né? E eu acho que o propósito de toda a conversa é, às vezes, tocar uma pessoa, né? Às vezes ajudar uma pessoa, pessoa que se identificar, melhorar um pouquinho a qualidade de vida. Eu acho que vai muito em encontro com o propósito que você está fazendo da live. Então, quando a Natália, ela falou que tá assistindo, me falou, super topei, porque a gente caminha para trazer algo bom para as outras pessoas, e eu acho que tá aí faltando isso. Então eu achei super legal o convite, muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui, é a minha estreia, então se eu me sair mal, gaguejar... Que maravilha, vocês não sabem como ela é maravilhosa. Ai, gente, assim eu vou ficar me achando. Érica, vamos começar contando um pouco da sua história? Eu, assim, como a 90% dos brasileiros, a gente é imigrante, né? Eu sou a primeira geração daqui, eu sou descendente de coreanos, mas meu avô foi para a China, então eu tenho um pezinho na China, eu nasci lá e eu vim para cá com 3, 4 anos. Mas eu me considero brasileira, porque toda a minha formação, lógico, eu tenho muita referência da minha família, que é coreana, e eu tenho muita formação do Brasil. Minha primeira língua, que eu me desenvolvo melhor, que eu me comunico, que eu me expresso emocionalmente, é em português. Então eu considero o Brasil uma terra maravilhosa que me acolheu, né? Olha que coisa gostosa de ouvir, né? A gente ama. Que delícia. E eu acho que é um país que recebe a gente de braços abertos, né? A gente vê muita gente indo para fora, e eu acho que o Brasil é um lugar tão bom. Eu acho que é a gente que tem que fazer a diferença. E aí eu vim para cá, meus pais são imigrantes, e eu entrei com muita dificuldade, né? A vida não é fácil, eles eram médicos lá e eles viraram comerciantes, então com uma língua que eles não sabem, então foi muito difícil para eles. E eu fiz odontologia, porque olha como a vida leva a gente, né? Eu tive um dente de leite que não nascia. E meu dente permanente, eu fui no dentista, tirei um raio-x, ele estava ao contrário. Ou seja, a raiz para baixo e a coroa, a parte que para cima, dentro do osso. Nossa. Então ele não ia nascer nunca, né? E hoje eu descobri com a minha ortodontista que tinha uma solução, mas não vem ao caso, né? E então imagina, para uma criança, que eu acho que a fase mais difícil da vida é a adolescência, que você precisa se descobrir a sua identidade, precisa se firmar no mundo, você não tem um dente. E uma menina. Nossa! Então e aquele provisório que caía, que eu engolia. Meu pai fez até um dente. Eu lembro que eu engoli o meu provisório, que estava colado no aparelho. E meu pai, ele pegou um osso de boi, que a gente tinha jantado no jantar, pegou a furadeira e fez um osso para eu ir para aula, para eu fazer a prova. Aí a gente foi correndo pro dentista. Então, são essas coisas que me marcaram. Então, eu frequentei muito o consultório odontológico. Tem gente que pega trauma. Não sei porque eu gostei, né? Eu vi que tinha solução para ajudar. Então, desde que eu entrei no colégio, eu não tive dúvidas. E era muito bom, porque ninguém queria odontologia, né? Todo mundo queria medicina. Eu falei, yes! Então, para mim, foi bem tranquilo, foi uma escolha que eu fui direcionada, eu falo aqui, pela vida, e não era uma excelente aluna não, né, então
lógico, eu ia bem, passei direto por causa da escola, da formação que meus pais me deram. E comecei. E a faculdade nos primeiros anos, vamos falar a verdade, é um porre. Matérias básicas, né? E a gente tem que resistir bravamente para seguir em frente. Será que eu vou aguentar isso? Exato. Né? E você ainda saiu do colégio que você, né? Você vai para a faculdade, é uma outra vida. E aí, no meio da faculdade para frente, eu tomei gosto. Comecei para prótese. E aí que você resolveu que a minha especialização vai ser essa, você começou a focar. E foi uma consequência natural, não foi falar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque até lá a gente não cria muito compromisso com que a gente não se identifica. Ai, você falou tudo. Então, no momento que eu vi que, nossa, isso aqui é legal, é difícil, mas é desafiador, você cria um compromisso com aquilo. E a prótese foi isso. Não, eu não queria nem ficar na faculdade, eu saía e eu ficava lá, ficava até mais tempo, eu aprendia com os técnicos. Então eu desenvolvi amigos. Então eu falo que foi o pontapé inicial para eu gostar, né? E a minha referência até hoje de profissão são os grandes mestres da prótese, o professor Mori, o professor Ivo, né? Foram eles que me deram a referência. Eles me receberam no consultório, o professor Mori, e eu fiquei no consultório. Então eu via ele, o que ele fazia, acompanhava. E para mim, aquilo, naquele momento, não fazia sentido. O que eles estavam fazendo. Uhum. Porque você não tem a vivência clínica, né? E todo o conhecimento que eles têm. Hoje, já aquilo que, para mim, naquela época não fazia propósito, hoje faz total sentido. E quando você, por exemplo, eu sempre vejo essa área como pessoas, é arte, né? Passa pela arte, você olhar para um dente, você restaurar, você construir de novo, você devolver para aquela boca as condições para que ela tenha uma qualidade de vida. Eu acho isso tão, tão interessante, né? Eu acho que precisa ter esse olhar da arte, essa sensibilidade, né, Érica? Não é técnico, a técnica tá lá, mas se você não juntar as duas coisas, né, você não harmoniza. Sim, e é legal você puxar isso, né, porque a estética e a função, elas andam totalmente juntas. Olha que bacana. Às vezes o paciente fala, mas eu quero estética. Aí você olha a boca toda desorganizada, fala, mas não tem como eu te entregar. A estética, ela é uma consequência da função bem estabelecida, né? Então você pensa, nossa, eu não sou uma boa artista, não vou fazer um dente bonito. Mas se você obedecer aquela anatomia que ela foi pré-determinada, você chega naquele dente. E aí, lógico, que tem aquelas pessoas que são excepcionais, que dão aquele toque de artista. Mas isso é o quê? Né? É uma parcela muito pequena da população. E eu falo que o olhar pela arte, eu tô vendo a sua casa aqui, ela é treinada, né? Ela não vem pronto. Nada, exato. Você vai desenvolvendo, Você né? vai desenvolvendo. Então, hoje, por exemplo, eu vou contar um caso muito interessante que aconteceu no consultório. Veio um rapaz e ele o sorriso dele estava bonito. E ele falou, não, doutora, eu quero alguma coisa. Tava bonito. E aí eu projetei. Hoje com a tecnologia é muito bom que a gente consegue ter uma projeção de como o sorriso vai ficar, de como isso a gente consegue experimentar, né, na boca. Falou, gostei. Aí, quando eu cimentei, lógico, a gente tem pequenos ajustes. Terminei o trabalho final, pequenos ajustes mínimos. E ele foi exatamente naqueles detalhes que alguém normal não ia ir. Não ia perceber. Não ia perceber. Aí eu olhei e falei, o que você já fez da vida? Ele falou assim, eu era editor de Photoshop. Eu falei, por isso. Pegava no detalhe, né? No detalhe. Então, assim, se você pegar... Às vezes eu quero ter vontade de fazer um recall dos meus pacientes. Às vezes, por isso que eu falo, às vezes você vê e não enxerga os detalhes. Então, quando você começa a treinar, e aquilo é uma proporção, né? Eu acho que é a proporção que está na natureza, já indo longe. Já indo longe. Que é o grande aprendizado, né? Ela está o tempo todo entregando essa harmonia, né? Nada está fora do lugar, as coisas elas acontecem
Se você pensar numa árvore, a raiz para baixo, a árvore vai, e as coisas, como que elas se estruturam para que tudo fique bem, né? Para que resista, para que entregue o melhor, né? Eu não lembro quem me falou, mas nossos olhos, eles percebem a beleza é essencial, porque ela tem uma proporção, tem uma harmonia. Então isso é confortável para os nossos olhos. Hoje ficou legal ser feio? Não é legal ser feio. É legal ser bonito, porque a beleza, ela transmite a nossa calma, a nossa organização interna, porque ela obedece uma proporção. Né? Alguns dizem que a proporção áurea, que a gente na odontologia a gente trabalha muito. Que né? bacana, proporção áurea. Érica, sabe o que eu queria falar com você? A gente está trazendo aqui essa coisa da harmonização e tudo. Num mundo onde você está cada vez mais exigido, que você já acorda feliz, contente, você sai na rua, você já pega um trânsito, aí você tem um desafio de uma rotina de trabalho que é extenuante, um mundo onde a gente está conectado o tempo todo, né? Quer dizer, você não tem aquele descanso, põe o telefone do lado, pronto, agora eu vou descansar. Não. Até para o lazer acaba estressando, porque você está sempre se provocando e buscando alguma coisa. Hoje a gente escolhe que lazer que eu quero, né? Que lazer que eu quero, para que lado que eu vou. Então, eu queria que você trouxesse para a gente as consequências desse mundo, que tem milhões de facilidades, mas que impactam no nosso corpo, né? E que trazem questões como eu trouxe anunciando o nosso bate-papo, como a dor no pescoço que não passa, um mal-estar que tira o seu estar pleno no mundo, né? Esse estar pleno, estar inteiro, verdadeiro. Conta pra gente um pouquinho o que você tem assistido no consultório, traz um pouco dessa área, porque eu acho que pouca gente sabe que pode estar associado ao seu dente, à sua boca, ao que está acontecendo dentro da boca. É legal esse gancho que você fez, porque o que acontece? A gente pensa que dente não tem nada a ver com o nosso bem-estar, né? Hoje, infelizmente, a odontologia ela se resume a limpeza e restauração. Sim, né? Tem um problema, vai lá, resolve. Exato, esse é o problema, né? Como eu falei, a minha formação ela é em prótese. E a gente tem que contar, né, como que a gente acertou a dor. A minha formação é em prótese. O que a prótese faz? Ela restaura, ela reabilita aquilo, a normalidade. A gente só leva para o corpo o que ela já deveria ter. A gente não inventa nada, né? E aí, quando eu entrei na prótese, eu tenho que levantar as bandeiras para o meu marido começou a trabalhar comigo, né? Ele é gestor, e imagina uma cabeça de uma dentista da área da saúde e um gestor. Deu furacão, deu guerra, mas foi muito bom, porque a quantidade de pacientes que eu atendi foi um absurdo, né? E depois que você aprende, você atende tanto e você vê um problema se repetindo várias vezes, você como profissional, às vezes você fica frustrada, fala, mas o que adianta eu fazer que o paciente tá mal? Parece que você fica rodando em círculos. E eu percebi que as pessoas tinham muita dor, né? Às vezes a gente não associa a dor com a quebra de dente, com aquela dor na cervical, paciente que não conseguia nem abrir a boca em consultório para fazer o procedimento. E a gente acertou na dor. Da onde vem a dor, né? A gente fala que quando a gente pensa nos dentes, na odontologia, a gente só pensa nos dentes em si. Talvez a gengiva, em alguns casos. Mas a boca, ela faz parte de um sistema, né? O que faz parte do sistema? Articulação temporomandibular. Ela é um osso solto que está encaixado no nosso crânio. Nossa! E junto, então, fica duas estruturas ósseas soltas. O que faz a junção e a articulação perfeita delas é a nossa musculatura. E o que vai estabilizar todo esse sistema é o dente. Então, quando você pensa em tratar a articulação, por isso que você procura o dentista. Porque qualquer restauração que você faz no dente, você interfere nessa estabilidade. Junto com uma memória muscular que vai ser criada. Então, quando você bate o olho na pessoa, você sabe qual lado que ela mastiga, né? Onde ela tem dor. Lógico que isso foi apurado, foi
Como eu falei, treinado, né? Antes eu enxergava e não via nada. Eu via e não enxergava nada. Hoje, né, com o diagnóstico, eu acho que essa palavra é muito importante hoje. Uhum. E o diagnóstico vem com o tempo, vem com o estudo, vem. Então, depois disso, a gente consegue. Eu observei um padrão, né? Aquilo que meus professores, minhas referências falavam, sabe quando faz isso aqui, ó? Aí começou a ser verdade aquilo. Começou a fazer sentido. Peraí, isso aqui tem que prestar atenção. Igual os jargões da vida, né? Vira um jargão até que seja verdade para você. E aí eu percebi que as pessoas tinham dor de cabeça, uma dor no pescoço. E é tão, não fácil, né, de resolver. Mas é equilibrar o sistema. Uhum. E como isso ajuda a qualidade da vida das pessoas. Como eu falei com seu namorado que é dentista, as pessoas normalizaram a dor de cabeça. Ai, uma dorzinha de cabeça, vamos tomar um remédio. É culturalmente aceito ter dor de cabeça, né? Ai, eu tô doendo no pescoço, acho que eu vou lá na loja de colchão, trocar o colchão, trocar o travesseiro. Eu vou no osteopata, né? Quer dizer, vou fazer uma massagem. E só que ele não vai na causa do problema. Uhum. Então, tudo que a gente faz, ele é paliativo. A gente não tá mudando o padrão daquela condição, né? E a boca, né, com desgaste, ela trava a gente naquela posição que não é confortável para o nosso osso, pro nosso corpo. Então, antigamente vinham com alguns sinais. Ai, tá doendo aqui, tomava um remedinho e passava. Hoje, né, com o advento da pandemia, né, da internet, que é boom, que a gente escolhe porque a gente quer assistir, né, aquela dor que era crônica e via de vez em quando, agora tomou uma proporção muito grande. Ela se agudizou. Uhum. Então, isso, quando ela começa a tomar a qualidade de vida das pessoas. Começa a comprometer o próprio desempenho no mundo, né? Quer dizer, E é muito chato, né? Você estava comentando comigo, que a Érica estava comentando, quando ela abre a porta do consultório e vê os pacientes, ela já sabe se a pessoa está lá feliz, né? Se ela está bem, ou se ela veio porque ela está realmente com uma dor. Só de olhar a postura, ela pode até estar sorrindo, fazendo uma carinha simpática, mas você consegue perceber que ali tem uma condição que está aguda, né? Sim, eu falo que os pacientes com dor, eles não conseguem nem sorrir. Ai, gente, então, às vezes, difícil, né? Às vezes você encontra alguém mal-humorado na rua, não é porque ele é mal-humorado, é porque ele tá com dor. Né? E aí, a pessoa que tá na recepção, você vê que ela tá com dor. Eu acabo atendendo 90%, né, dos pacientes de DTM, e elas estão com dor, então elas ficam com uma carinha. E depois que melhora, parece que muda. A pessoa tem outra personalidade, porque tirou aquilo que deixou ela naquele estado, aquela pedrinha no sapato, né? Exatamente. Você andar com a pedrinha no sapato, tem uma hora que você acostuma, mas a hora que você tira aquela pedrinha, você fala, gente, que alívio. Então era isso que estava me trazendo tanto desconforto, né? Isso prejudica em todas as camadas da vida, na família, no trabalho. Então, afeta muito a qualidade de vida, né, da pessoa. Sabe o que eu queria te perguntar, Érica? Como a gente... Porque às vezes você tem uma enxaqueca, você vai no neurologista para tentar resolver a enxaqueca, né? A dor no pescoço ou uma dor específica no corpo, que seja de osso, você vai no ortopedista. E aí você não encontra a resposta para aquilo que você procura. Vocês têm feito algum trabalho, alguma coisa para levar essa informação para essas outras áreas? Sim. Né? Enfim, expandindo um pouco, sair do consultório, né? Você está falando desse projeto, que é sair do consultório e dessa experiência, né? O que a gente viu é que os pacientes, eles ficam perdidos. Sim. Né? Então, deixa eu te falar como eu cheguei até aqui. Veio a minha paciente, a Natália, e ela que me indicou, porque ela estava com muita dor. E ela achou por meio de um vídeo no YouTube, que meu marido gravou, que eu nunca assisti, que eu não vou assistir. Tenho muita vergonha. E ela assiste e fala, nossa, as pessoas precisam ver isso. Né? Eu vou te indicar uma amiga que você vai conversar, você vai ajudar muita gente, assim. Então, foi por isso que eu tô aqui, né? Não para tentar tirar fora a minha timidez, que eu gosto de ficar reservado, mas
em pensar que pode ajudar as outras pessoas, né? E ela falou Exatamente. e ela falou assim, vai lá, que fala bastante, eu vou assistir, porque vão ajudar muitas outras pessoas, que é a questão da dor. E a dor, ela deixa o paciente desorientada, principalmente dor nessa região. Então, a gente tem estruturas muito nobres ligadas, né? Então, o paciente que tem dor, ele não sabe muito bem de onde vem a dor. Ele, lógico, como leigo, ele não vai achar que a dor de cabeça, a dor no pescoço tem a ver com a boca, Tá com o associado. estresse. Então, ele vai no neurologista, ele vai no oftalmo, porque dá uma dorzinha atrás dos olhos. O zumbido no zumbido, ouvido que é também. muito polêmico, a gente já vai chegar nesse assunto. Vai no osteopata, vai no otorrino, porque dá uma dor no ouvido, zumbido. Então, eu já sei os exames que o paciente faz. Já faz audiometria total, faz uma... Vira do avesso. Vira da avesso. Ressonância magnética na cabeça para ver de onde é que tá vindo o problema. É bom né? que já faz um check-up, né? Faz um check-up geral. Só que ele fica muito perdido, porque ele não acha a origem daquela dor que tira a paz dele, literalmente. E aí, por isso que eu falo que é tão importante ter profissional com um olhar de diagnóstico apurado. Então, quando o paciente vem até mim, ela veio porque alguma falou, nossa, isso aqui não é... Tem um profissional que só de olhar, ele fala, isso aqui não é cabeça, não. Isso aqui não é oftalmo. Procura um dentista. Né? E hoje, a especialidade de referência é o bucomaxilo, né? E aí a gente vai entrar nessa questão. Por quê? Porque ele que cuida das partes ósseas. Eu falo que é um ortopedista na área odontológica. Só que envolve, mas envolve algumas outras... por isso que é uma doença tão nova que as pessoas querem tirar um pedacinho. Entendi. Entendeu? E aí todo mundo quer entender um pouquinho, acha que pode oferecer alguma coisa para, enfim, para resolver ou para ajudar. E até mesmo né? Eu falo, não, a minha área é estabilidade, lógico, da coisa. Eu tive que abrir meus horizontes também, né? Às vezes, eu sozinha, eu posso chegar até um certo ponto, mas às vezes para resolver completamente, eu preciso de ajuda dos colegas. E aí que veio a ideia, de novo, do meu marido, o Renato, que faz... Porque, igual eu falei, eu quero ficar no meu conforto. Eu sou profissional da área da saúde, eu quero ficar no meu conforto. Me deixa aqui, que eu já tô estudando tudo, exato, já sei tudo. Vou me aprofundar naquele lá. Então, a gente foca no curso. E é bom que a gente seja só isso. Então, eu falo que a gente tem que sempre agregar. E a gente viu que a gente precisa da ajuda dos psicólogos, né? A odontologia tem muito a ver com sono. Olha, incrível isso. Falo tudo. Tem impressionante. Paciente que ronca, que não respira, apneia. A população brasileira é formada majoritariamente por povos ibéricos, italianos, tudo daquela região. Então, a condição genética proporciona que ele tem uma tendência maior a ter dor. Pela estrutura, pela própria mistura, né? Esses arranjos, as combinações que a gente acha o máximo, ter um pouco disso, daquilo, que não, pera um pouquinho, vamos ver como é que esse arranjo acontece, né? Na dinâmica da vida, exato. Né? E aí ela tem um padrão, né? Então, precisa agregar, né? Ortorrinos, neurologistas. Então, que bom que todo mundo trabalhasse junto. Olha, E aí, lógico, isso é um projeto, é um sonho que a gente quer ter, mas a gente precisa de todo mundo. Eu acho que isso traduz muito para a sociedade que a gente está. Né? Sim, quer dizer, um colaborando com o outro, né? Cada um na sua especialidade e juntos olhando para uma mesma coisa, né? Olha, a população está sofrendo disso. Como é que cada um na sua área pode colaborar para melhorar esse estado, para levar informação para as pessoas, que é isso que você fala. Graças a Deus, o Renato insistiu bastante com você para que isso acontecesse, né? Porque isso é fundamental, gente. E eu preciso falar que eu fiquei super feliz, eu descobri agora, né, vindo pra cá, que você é mediadora de conflitos. Sim. E assim, pra mim, é isso que a gente precisa ter. Eu acho que todo mundo precisa ter um pouquinho de mediadora de conflito em nós, né? Sim. Porque
O problema tá aí, como você falou, o problema tá aí, às vezes não é aquela coisa grande. É só encaixar direito. Encaixar. É você comunicar, é a mesma coisa, do mesmo jeito que você vai lá e faz um diagnóstico, né? Faz um diagnóstico, faz uma série de exames, à medida que a pessoa vai trazendo, ela vai contando na experiência que você tem, né? Nesse olhar, nessa escutativa, porque tudo passa pela escutativa, né? Você vai tirando dela, você vai remontando. Parece que chega um monte de caquinho, você fala, não, essa pecinha aqui, você põe pra cá, pra lá. Pronto, um novo arranjo acontece, né? E as pessoas saem mais aliviadas, enfim, elas entendem o que está acontecendo com elas e com o outro, né? E assim na sua área também, né? Quer dizer, chega aquela coisa toda destruída, né? Desestruturada. E Érica, se a gente parar para pensar, tá tudo na cabeça, né? O modo como você pensa, aquilo que você acredita, porque se você valoriza uma dor, se você estabelece para você que aquela dor é uma coisa que você teve porque você X ou porque você não trocou o travesseiro, aquilo passa a ser uma verdade, você não resolve, você não vai buscar, né? Como? Vou no dentista para verificar uma dor no pescoço? Não estou entendendo direito o que vai acontecer. Então tem que quebrar, inclusive, essa resistência, achar que é uma coisa fora do mundo, e não é, né? Tem tantas maneiras de você buscar isso. Informação hoje, Informação, né? Exatamente. Então, esse seu trabalho, quer dizer, para além do consultório, para além do que ela assiste lá, quer dizer, levar essa sua experiência e convidar outros profissionais da área médica para tentar resolver, porque vai acabar a ATM? As pessoas vão deixar de ter? Ao contrário, né? Isso então, só vai explodir cada vez mais. E assim, felizmente e infelizmente, tudo que tem um bônus muito bom vem com ônus. O acesso ao tratamento odontológico está muito fácil, mas será que é de qualidade? Sim. Entendeu? Será que é o caminho correto? Então a gente tem que ser muito crítico para quem a gente entrega a nossa saúde. Então, eu acho que as redes sociais, a internet, ela vem para isso. Para você, eu falo, a minha consulta, eu sento com o paciente e eu falo, eu vou traduzir o que o seu corpo está falando para você. Porque o corpo está em você, não está em mim. Eu tenho que pedir permissão para eu te tratar, porque tem gente que não quer se tratar. Ai, impressionante. Que é só um remedinho. Um remedinho a gente não tem, né? Porque eu vou te dar um remedinho, amanhã você tá com dor de novo. Então, eu só vou traduzir. Ó, falar, ó, essa estrutura é isso que você tá com dor. Por que antigamente, né, isso é uma coisa interessante, por que estourou hoje? A gente tem que pensar. Mas antes, meu avô, meu pai tinha a boca toda estourada e não tinha dor nenhuma. Porque o corpo, ele é inteligente. Ele vai por uma certa compensação. Se a gente pegar, a gente não é reto. A gente não, né, a gente vai pro fisioterapeuta, o professor de pilates detona com a gente, fala, você é todo torto. Eu fui fazer uma cesárea, tomei a hack, meu anestesista falou que minha coluna já tá toda lá, uma coluna de 40 anos. A gente não é, mas eu não tenho dor. Por quê? Né? Porque a questão é, nosso corpo, ele é tão inteligente que ele compensa. Ele deixa a gente num bagunçado, compensado. E a gente tá bem. Só que vem a questão que é a nossa mente. E aquela bagunça que o corpo deixou estabilizada... Fez de conta que não estava acontecendo, né? Vamos lá, põe um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Pôs embaixo do tapete, né? Aquela sujeirinha que tem embaixo do tapete. E aí o estresse, a nossa ansiedade, o excesso de informação faz isso explodir. Por isso que a dor, ela tá tão latente hoje em dia. Então, mesmo, é uma coisa, gente. Não só dor, né? Eu vejo os pacientes que quando ele vem com dor, ele não vem só com dor, ele vem com uma gastrite, vem com queda de cabelo, né? Eu até falei que uma dermatologia é muito desafiador. Hoje a queda de cabelo, ela vem por N motivos também. Então são as doenças psicossomáticas. Sim, a gente como profissional, a gente precisa levar estabilidade, né? Então, nossa função não é, às vezes, até o consultório, a gente tem que separar. A gente faz um trabalhinho de entender o paciente, porque a gente precisa ser humano, para a gente conseguir se conectar, para conseguir tratar. A gente faz a parte clínica funcional, que é estabelecer. Mas a gente também tem que prestar atenção e ouvir as queixas do paciente. Sim. Ouvir a história,
né? Ouvir qual que é o padrão de vida que ele tá, pra gente ajudar a dar uma direção, né? Não, a gente não tem recursos, às vezes, para fazer isso. É muito mais amplo, né? Muito maior, né? Até o jeito como a pessoa pisa, o jeito como você anda, o jeito como você corre, né? Às vezes a pessoa... Eu fico pensando nisso, sabe quando eu vejo aqueles atletas que passam correndo, eu falo assim, gente... E fazendo ginástica também, que aperta, que faz, quer dizer... Você está sempre tentando compensar alguma coisa, né? Ou a raiva, ou o estresse. E aí você acaba extrapolando, você acaba indo além do que do que você dá conta, né? Você falou do Pilates, os Pilates é uma coisa interessante, porque são movimentos sutis, que você vai construindo todos os dias, que vão juntando, né? Eles têm uma eficiência e uma eficácia, no meu ponto de vista, maior, porque você não vai fazer a coisa bruta, né? Você vai construindo. E da mesma maneira, eu imagino uma pessoa que chega... Então vamos simular uma situação de um paciente que chegou, que você desse uma dica. O que a pessoa deve prestar atenção, né? E assim, olha, eu estou sentindo isso, alguém que estiver assistindo, quem vai assistir, porque a live fica gravada. Olha, eu percebi isso aqui. O que eu devo fazer, né? O que pode ser me ajudar a entender que aquilo é um problema relacionado à minha boca, à minha mordida, a maneira como as coisas estão estabilizadas ou não dentro do meu sistema dental. Eu falo que a dor de DTM, ela é muito fácil de ser identificada, desde que você saiba quais são, né? Dor na cervical. Dor na cervical. Na cervical. O sistema é estabilizado por esse músculo grandão aqui, ó. Então, se a gente virar, a gente consegue ver. Tem pessoas que são magras e pescoçudas, né? Eu atendo uma repórter que ela falou assim, doutora, eu sou muito pescoçuda. Eu olhei e falei, olha, você tá com dor na cervical. Então, quando ela tá mal posicionada, você consegue ver que ela tá mal posicionada. Então, dá uma dor aqui na cervical. Até o trapézio tem a ver com a nossa ATM. Então, dor na cervical. O trapézio, às vezes, ela é intensificada pelo estresse, mas às vezes a estabilidade vem da articulação. Então, dor nas têmporas, aqui nessa região, né, na lateral. Quando tá desestabilizada, e muitas vezes o paciente está desestabilizado, a dor ela é unilateral. Então, você tem uma dor aqui, outra dor no pescoço aqui. Então, olha que interessante. Você tá de um lado e do outro. Você tá... Nossa, tá buscando equilíbrio, assim, na força, né? Exato, é uma engenharia. Então, a gente tem, né, a questão estática, mas tem os músculos que fazem toda a dinâmica que a boca faz. Então, estalos, zumbido. Zumbido é uma coisa questionável, tá? Eu falo que o zumbido é por exclusão. Quando o paciente tem todos esses sintomas, e aí a gente trata os sintomas e o zumbido vai embora, ela é por causa da articulação. Porque imagina, a gente tem a articulação aqui, a ATM, e o ouvido tá bem atrás. Tá muito pertinho, né? Tá grudadinho aqui. Tem uma coisa interessante, a minha sogra, ela faz comércio, né? E ela ia pegar avião, e ela tava estressada, e ela teve tontura. Ela teve uma crise de labirintite. Eu falei, tá bom, vou levar na minha amiga que é otorrino. Furei a fila de todo mundo, levei minha sogra. Ela olhou pra mim, por que você trouxe ela aqui? Eu falei, por quê? Eu falei, ATM. Gente. Porque assim, família, né? Eu falo que família é SUS. A gente atende quando tem aquele encaixezinho. E aí, colocou a placa. E resolveu a coisa. Quer dizer, vai pra uma coisa... Então, vamos pensar, mais dramática, né? É o diagnóstico. É aquele mecânico que você fala, putz, esse barulho é daqui. Então, por isso que hoje eu valorizo muito os profissionais que têm esse olhar clínico. Você precisa ouvir o paciente, precisa enxergar, porque ele já tá, o paciente já vem pronto. É só você falar o que ele tem, né? Tem uma paciente que ela falou assim, eu fui no ortopedista, ela não olhou minha coluna, ela pediu para ver a sola do meu sapato. Eu falei, olha, ele é bom, né? Então, como você tá caminhando no mundo, né? Né? Isso mostra desestabilidade. Por isso que eu falo que todas as especialidades estão juntas. Hoje a gente escolhe ou pilates ou musculação. Não é isso. Né? O que eu faço? Agora não tô fazendo nada. Mas ou é pilates ou é musculação. Não, são as duas coisas juntas.
né? Então, a gente tem muita informação, mas nada aprofundado. A gente quer chegar lá, mas não paga o preço para chegar lá. Desiste no meio do caminho, né? Assim, vai dar muito trabalho, tarará. Não, e a gente quer muito aquela história, a vida está muito instantânea, né? Eu acho que o universo digital deixou a vida instantânea. Você acha que você vai ser instantâneo da noite para o dia? Nada é instantâneo, né? Tudo é uma construção, né, Érica? E uma construção que pode acontecer desde a infância. Como é que você pode com certeza arrumar isso desde pequeno para você já entendendo como é que seu corpo funciona e não deixar chegar nesse estágio agudo e depois para você retroceder também é um outro processo, né? Eu falo que, primeira coisa, eu tenho 2 filhos, né? A minha pequenininha, ela tá com 2 anos e eu tô com um bebezinho de 5 meses. Coisa mais fofinha. Ai, gente. Muito fofo. Fala, não tem nada a ver com cachorro, gente. Tem gente, minhas amigas falam, vou treinar com cachorro. Não tem nada a ver. Cachorro você consegue mandar pra casa da mãe. Filho, não. Muda totalmente o sentido, o propósito, pra onde a sua vida vai caminhando, né? E hoje, a minha maior preocupação como mãe, né, é a mente deles. Como que eu vou fazer a formação da mente dos meus filhos? Porque questões físicas a gente resolve, né? A gente tem formação, a medicina avançou tanto, mas a mente não. Então, eu e o marido, a gente faz questão de passar muito tempo com eles, dar muita atenção. Lógico, a gente vai errar muito como pais, mas eu acho que mais importante do que qualquer outra coisa é cuidar da mente deles. Ter um desenvolvimento saudável, deles se sentirem muito amados. Isso eu acho que é a coisa primordial para os nossos filhos. Tirar as telas de vez em quando, eu não dou. Né? Eu falei, não vou dar tela. A gente paga a nossa língua. Não, tem horas que... Ai. É como fazer, né? Quer dizer, vamos dosar isso aqui, porque ficar fora disso também não é possível. Ali tem informação, tem formação, né? Exato. Mas essa coisa que você falou, essa coisa da cabeça, como é que você responde às provocações do mundo, né? Outro dia eu coloquei até aqui no Vida com História, que assim, o que acontece no mundo, 10% é o que a vida faz com você, 90% é como você responde, né? Quer dizer, com ansiedade, se você tá com dor, estressado, tarará, a sua resposta vai ser uma resposta absolutamente fora do contexto, né? Mais exagerada, e até para coisas boas, né? Às vezes acontece uma coisa boa, você tá tão fora daquilo tudo que você não consegue nem assimilar, nem aproveitar um pouquinho, né? Para sair daquele estado. Então que importante isso que você falou, de cuidar da cabeça mesmo, sim, né? Você vê, eu valorizo muito meu GO, meu Dr. Luiz Fernando Aguiar, eu valorizo muito ele, né? Por quê? Porque antes dele me ver como uma barriga que tem nenê, ele cuidou da minha mente. Ele viu se a relação entre eu e meu marido foi importante. Que para desenvolvimento, porque ele tem muita experiência. Então, ele vê mais do que as situações clínicas que são resolvidas, né? Que ele consegue entrar com remédio e tal. São as situações latentes, né? Que vão induzir a formação. Então, isso que eu valorizei nele como profissional. E aí, outras coisas, a gente tem formação, né, o crescimento, guia o crescimento ósseo. A gente vê que a mãe, parece que é genético, né? A mãe tem dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, é da minha mãe. Né, a gente... Tem sempre alguém pra puxar, né? Tem que arrumar um jeito de puxar alguém, né? Não é meu isso daqui não, é bem dali. Tudo que é ruim é do pai, tudo que é bom é da mãe. E a gente consegue hoje, né, com aparelhos, ortopedia funcional. Eu falo que é difícil a gente assimilar as coisas que a gente não conhece. Então, às vezes eu falo, sabe aquela botinha que alguns pacientes usam para equilibrar? Sim. Então, a gente faz na boca. Quando a criança ela tá em fase de desenvolvimento, aquela moleirinha que a gente tem na cabeça, a gente tem no céu da boca. Ele não tá consolidado. Ele é fibrosado, então ele tem fibras. Então, me permite uma plasticidade. Primeiro para o desenvolvimento ósseo, a gente não vai mexer em dente. Primeiro para o desenvolvimento ósseo, para depois guiar o crescimento dos dentes. Entendi. Então, eu falo que a boca é uma caixa. A tampa, ela precisa fechar. Então, por isso que o trabalho com as crianças é tão importante. Então, hoje, eu não consigo separar a mente com o físico. Né? Falar, mas o que adianta eu colocar um aparelho que é difícil de colocar numa criança se mãe não vai
ter disciplina de seguir ela, né, mais pra frente. Aí, doutora, você me dá a solução 100% da dor? Até um certo ponto, sim, a questão física a gente consegue aliviar bem, mas e as outras coisas? E uma dor vai para outra, né? Se você não tiver com tudo Exato. organizado, né? Tá bom, resolveu essa, Vai pra outra. o corpo é inteligente, eu tenho que chamar atenção. Você falou uma coisa interessante, que a dor é poética. Ela A é dor poética. conta muito sobre você, né? Vai dando um sinal de que alguma coisa não tá no lugar, né? Alguma maneira como você está respondendo ao ambiente, a maneira como você está se comportando com você. E daí, o autoconhecimento, daí a importância desse outro trabalho, né? Que é essa rede que vocês estão criando de profissionais de diversas áreas para mostrar para as pessoas mesmo que, olha, tem caminhos, não é só esse daqui, né? A gente é um sistema tão variado, complexo, né? E tá é divino, né? É divino, né, Érica? Tá tudo tão ajustadinho, né? Tudo tão programado para dar certo, né? Então, a história do sapato, deixa eu ver seu sapato, como é que você está andando, é muito simbólico isso, né? E assim, eu até faço um convite, né, aos profissionais que queiram, né, falar disso, da gente tentar fazer um trabalho, não é fácil, não é um trabalho fácil, né? Muitas pecinhas para ajustar, muitos conhecimentos. Por exemplo, na clínica, eu não sou nada acadêmica, eu sou zero acadêmica, né? Mas eu tenho o Dr. Vladimir, que ele é o rato acadêmico. Ai, gente, me dá um artigo que me dá dor de cabeça. Cada um na sua, na sua vocação. Eu sou clínica. E aí eu não posso separar, eu não posso falar, não, isso aqui senão vai ficar, acho que o sol tá exato. Mas também não dá para se basear só pela academia sem a prática. Então, a gente tem... Eu entendi que a gente tem que unir forças. Falei, eu tô vendo isso aqui, o que você acha? Aí ele vai lá, busca uns artigos, a gente senta, ele me mostra, às vezes explica pra mim, né? É um constante aprendizado, exato. Né? E aí a gente divide, porque a gente precisa, assim, continuar estudando, embasando. E aí, por isso que precisa das outras pessoas pra nos complementarem, né? Somos seres complementares. Complementares, quer dizer, você levando a experiência de mais de 5.000 pacientes atendidos que mostraram uma pontual, né, uma mesma característica. Ela né? não deixa dúvidas. Não deixa dúvida, A dor né? da DTM, ela não deixa dúvidas, né? Muito legal, Érica. Bom, eu vou deixar o contato da doutora Érica aqui para a gente poder, para vocês conhecerem o trabalho dela, da clínica. E eu quero que a Érica deixe uma mensagem aqui no Vida com História. A gente falou de cabeça, a gente falou de corpo, a gente falou de como você vai para o mundo, né? E eu pensando, inclusive, no título da live, que é A Saúde Começa pela Boca, o que você fala, o que você pensa, como você se alimenta, né? Nesse mundo que tem realmente, quer dizer, oportunidade para todo mundo. Né? Antigamente era restrito, porque custava caro, você não tinha acesso. Hoje em dia, as pessoas elas têm acesso a tudo, a um emaranhado de coisas. Então, a partir das escolhas que você faz, né? E como você se sente dentro dessas escolhas, é que tudo vai começar a acontecer. Desde o alimento até o caminho profissional. Você escolheu um caminho que, vamos dizer, foi pela dor, né? Foi. Foi pela verdade. Agora que eu tô assimilando, foi. E pela vergonha, né, de passar sem o centroavante. Então, se a gente pensar no todo o contexto que te levou para esse lugar, e as pessoas que você está... Olha o que você está devolvendo para o mundo com a sua especialidade, né? Que maravilha. Eu falo que eu sou muito grata, né? Eu acho que a gratidão, ela é o que dá tempero para a vida. Quando a gente não é grato, eu acho que que as coisas não... Você sempre tem alguma coisa para ser grata. Então, eu sou muito grata porque eu consigo, às vezes, não é todo paciente que a gente consegue, né? Às vezes vai muito de o santo bater, às vezes empatia, exato. Às vezes ele procura, mas poder tirar a dor. Então, eu sou muito mais grata aos pacientes que me dão um senso de propósito. Ah, que bacana. Me dão um significado para minha profissão, senão ela seria muito sem sabor, né? Senão ela não teria graça.
né? E a gente estava falando. E também pela estrutura e os colaboradores que a gente consegue, né, consegue trabalhar junto, toda a equipe, deve-se a todo mundo, né? E que isso consegue financiar, né? Falo que a gente não veio para simplesmente ganhar dinheiro. Então, os pacientes que a gente atende proporciona e financia o bem-estar de toda a minha equipe. Então, eu falo que eu sou muito grata porque as pessoas depositam a confiança em mim e às vezes eu consigo devolver um pouquinho de qualidade de vida. Né? Eu tenho muito mais a agradecer do que me dão esse senso de esse sabor para minha profissão, que é gostosa. Assim, né? E é isso, eu acho que a gente vai caminhando para melhorar cada vez mais. Eu não sou muito crítica com a minha vida, né? Mas com a minha profissão... Ai, alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, Unidos pela Dor. Gostei, Unidos pela Dor é ótimo. Eu vi que passaram algumas coisas aqui, mas enfim, eu acho que você deu... Gente, eu vou deixar inclusive o contato direitinho, marcar a clínica da doutora Érica, para vocês poderem tirar dúvida e compartilharem esse vídeo que vai ficar gravado com pessoas que você conhece, porque essa ideia de trazer para o mundo, essa mensagem foi a mensagem mais bonita que assim, sabe, vamos levar aquilo que eu posso, se uma pessoa que assistiu contar para outra e resolver o problema da outra, né, você vai evitar demissões desnecessárias, estresse desnecessário, quer dizer, tudo, e até para empresas, né, Érica? Vou te dar mais trabalho. Então, para mediar os problemas. Mas pensa numa empresa, né? Você ter um bom serviço, um bom oferecer para os seus colaboradores uma condição boa, porque, enfim, de ter acesso a um bom dentista, a um bom, enfim, uma boa equipe de saúde, você vai estar se beneficiando também, né? Porque a produção melhora, as pessoas ficam mais simpáticas, mais empáticas, né? Então tudo isso é um conjunto de coisas, né? É um arranjo tão maravilhoso, né? Como ela é tão cuidadosa, ela é tão cuidadosa que ela colocou um instrumento musical, né? Eu achei muito bonito que você falou que a vida é uma música, então precisa ter sintonia. Então eu achei de um cuidado super, muito bem pensado. Eu escolhi uma escultura aqui atrás, são 3 cabeças, não por acaso, são 3 cabeças, cada uma tocando um instrumento, né? E a gente falou da cabeça, então enfim, é por isso que ela tá aqui. Ela muito cuidadosa, gente, foi tudo totalmente pensado. Obrigada, Érica, eu adorei a sua estreia, foi maravilhosa. Vou dizer que eu amei. O Renato me interrompeu, ele sempre me deu de estreia. O Renato tá aqui, vou dizer que era pro Renato tá aqui também, tá? Mas ele tá ali. Ele é uma parte, assim, é uma extensão, é um conjunto de coisas, né? Nada acontece sozinho, gente, tudo tem, né? Sim. O seu par, tudo tem a sua... Fala, mas não Érica. Foi da noite pro dia, a gente brigou muito pra estar aqui. Exato, mas é assim que a gente constrói. Sabe por quê? Do atrito a gente acha que só sai fogo, não é que do atrito sai coisa boa também, do atrito sai um monte de invenção pelo mundo. Deixa mais um recado pra gente. Bom, prestem atenção, eu acho que o corpo de vocês falam, muito mais do que outro profissional, sejam críticos, né, com você mesmo. Faça a autorreflexão, procure se conhecer seu corpo, procure conhecer sua mente. Acho que a gente está num mundo com tanta informação. Utilize de uma maneira benéfica ao seu corpo. Cuidado com o que você vê, né, as coisas que você enche a sua cabeça diariamente. Isso faz toda a diferença. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Tirar mais dúvidas. Mandem mensagem que o Renato responde. Obrigada, Érica, foi maravilhoso. Obrigada quem assistiu, vai ficar gravado, compartilhem, porque esse tema é mais do que atual, mais do que necessário. Beijo. Tchau.